Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui ao meu lado está a Elaine Bittencourt e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre autoestima. Mas antes, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Então, como a Jaque acabou de me apresentar, eu sou a Elaine. Eu sou uma jovem de 40 anos. Jovem com X, jovem de 40 anos. Eu sou convertida há mais de 12 anos. E atualmente eu venho fazendo um trabalho com as mulheres da minha igreja, falando sobre a verdadeira feminilidade, a essência de ser mulher segundo a vontade de Deus, que segundo o que a Bíblia fala da verdadeira feminilidade. Quanto tempo, Lan, você já faz esse trabalho com essas mulheres? Como que começou isso daí? Então, a esposa do nosso pastor, ela conhece, na verdade, pelo fato de ter a editora, ela conhece muito material. E aí as amigas dela indicaram o estudo do livro Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade. O volume 1 é o Designer Divino. Então vai falar sobre o papel da mulher. Muitas vezes a gente se confunde, né? Qual que é o verdadeiro papel da mulher? A Bíblia fala uma coisa e a sociedade prega outra. E a gente faz várias coisas que de repente não era para se fazer e perde a nossa própria identidade. Exatamente. Né? E em 2017 foi quando começou o primeiro estudo aqui no Brasil. E minto, não foi. Foi antes disso. O primeiro livro de estudo no Brasil foi o volume 2, que foi o nosso estudo ano passado. Então esse livro vermelho, daqui a pouco eu posso estar mostrando, ele começou a ser estudado por nós, da Igreja Batista em Jardim Consórcio, em 2017, por iniciativa da Ellen, esposa do pastor. Bacana. E aí, em 2018, eu estive à frente com outras mulheres para dar continuidade, porque é um conteúdo tão rico, tão bom, que não tem como você obter esse conhecimento e você não repassar para as pessoas. Seria muito egoísmo. Quantas pessoas participam mais ou menos desse trabalho do livro, né, Mulher e Sua Feminilidade? Com 14, 15 mulheres. E aí depois, infelizmente, que tudo que é para Deus as pessoas acham mais difícil, né? Porque é muita luta espiritual. E aí acaba deixando para segundo plano, não tem a disciplina de ler. E aí, para você ter uma ideia, nós iniciamos o livro em 2018 com 16 mulheres. O último dia de estudo, nós finalizamos com 3. Muitas deram continuidade. Né? Muitas deram continuidade no sentido de alegar que leram em casa, que fizeram a lição, mas não é a mesma coisa. A mensagem central do livro, a gente pode entender que é a autoestima? Ou é o papel da mulher, os diferentes papéis que ela precisa fazer, se desenvolver? Como que você vê isso? Então, na verdade, esse livro ele retrata sobre o designer divino. Então, ele fala por que Deus criou o homem e a mulher, por que eles são diferentes um do outro. Ninguém é melhor do que ninguém, o homem tem a sua função, né? Deus foi intencional quando criou o homem e a mulher. Então, o homem tem as suas funções, as mulheres têm as suas funções. Agora, uma coisa que abriu muito meu entendimento, muitas vezes a gente abraça responsabilidades que não cabe a nós. É função do homem. E aí a mulher, que ama murmurar, né? Começar em mim, a gente começa a realizar as tarefas que são do marido e aí depois jogar na cara. E esse livro está falando sobre isso, que tem função que é do homem. Na questão do provedor. Que são funções específicas, né? Exato. Então, é muito enriquecedor esse livro. Para eu pontuar, aqui eu ficaria várias horas. Mas aborda também a questão, o último capítulo fala sobre repaginada total. Ah, isso é legal, a mulherada repaginada, hein? Mas não é igual o Esquadrão da Moda, ele até abrange um pouquinho falando do Esquadrão da... Não, ele não fala do nome Esquadrão da Moda, mas remete àqueles programas que eu amo. E tá falando isso, que muitas vezes a gente, para passar por uma transformação, a gente não reconhece que precisa, vamos supor, que nem nesses programas, o especialista ali, o expert em moda, ele sabe o que ele está fazendo. Ele faz a leitura do seu perfil e aí ele vai indicar uma maquiagem adequada, uma roupa adequada, que não seja vulgar, que não seja sexy, que seja tudo na medida, né? E muitas vezes a gente, sabendo que a pessoa é um especialista,
E mesmo assim a gente não confia, a gente fica relutando. E quem é o nosso Criador? É Deus. Ele é o especialista amor. Ele conhece tintim por tintim da nossa vida. Verdade. E muitas vezes a gente não permite que ele trabalhe na nossa vida. E aí a gente começa a acumular função, a murmurar, a ficar insatisfeita. Então o designer perfeito, Deus já fez. Quando ele criou Adão e Eva, e ele tem, como eu falei, a função específica para cada um dos sexos, né? Agora, enquanto a mulher não se conscientizar disso, ela vai continuar sofrendo. E a questão da autoestima, nós somos o templo do Senhor, né? Nós somos o templo do Senhor. Então, muitas pessoas podem falar assim, a vaidade é pecado. A vaidade é pecado quando ela é em excesso, assim como o excesso de comida é pecado. A gula, né? Assim como o excesso de televisão, de celular, as distrações que o mundo nos oferece é pecado. Porque tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida está sendo seu Deus. Então, se eu estou colocando a vaidade em primeiro lugar, estou pecando. Né? E fora que assim também, né? Quando a gente entra no assunto de autoestima, né? O que é autoestima? É aquela percepção que a gente tem da gente mesmo, né? Então, se a gente se sente bem, a tendência é que a gente se arrume, que a gente se maqueie, as mulheres, né? Se vista bem. Agora, se a gente não tá se amando, tá naquele momento bad mesmo, né? A gente fica depressivo, não quer sair da cama, não penteia os cabelos, não passa uma make. E realmente um estado de espírito, é de dentro pra fora, né? Por que você acha assim, não sei se no grupo das mulheres da sua feminilidade, costumam aparecer mulheres que têm algum problema com isso? Com autoestima baixa? Por que de repente elas procuram se envolver num trabalho de uma leitura de um livro sobre feminilidade? Mulher, sua verdadeira feminilidade, design divino. Um estudo de 8 semanas. É um estudo, né, uma aplicação em grupo, né? Exato. Para grupo de mulheres. Então, quando você vê esse livro, você no primeiro momento, você acha que vai estar falando sobre essa questão da beleza, a feminilidade, porque o mundo prega uma coisa. O mundo tá pregando em tudo quanto é canal de moda, de revista, né? Qualquer canal, veículo aí de comunicação, ele está pregando o empoderamento da mulher, que a mulher ela tem que estar correndo atrás para conquistar cada vez mais e mais. Não é que nós não temos o direito, nós não devemos correr atrás, nós temos que correr atrás, só que a gente tem que se lembrar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não é pecado você querer exercer, né, a vaidade, você querer ter autoestima. As mulheres que procuravam o grupo de estudo eram mulheres comuns como nós, que tinham curiosidade para saber o que o livro retratava, porque foi muita propaganda do livro falando que não tinha como voltar a ser a mesma mulher depois que você estudava esse livro. E realmente, você absorve, você começa, como eu mencionei anteriormente, você entende o papel do homem e da mulher, você entende que você deve se colocar diante de Deus como a serva fiel que Ele quer que você seja. Você tem que se colocar diante de Deus para exercer as funções que Ele tem para a mulher. E o empoderamento que o mundo está pregando é mais nessa questão de beleza, de pisar nos homens, aquele desenho das garotas superpoderosas. Aquilo ali pode até passar despercebido, mas eu não vou lembrar o nome das 3 personagens, mas a Lindinha, a Docinho e a outra lá, elas sempre exercem a questão do poder contra os meninos. E o pior inimigo deles é quem? É um garotinho que é travesti. E aí quando elas descobrem o poder, a fraqueza dos meninos, a princípio era doce. Quando davam um beijinho neles, eles ficavam todo derretidos. Aí depois que os meninos perceberam que elas estavam descobrindo o ponto fraco deles, aí eles começaram o maquiavélico da história. Ele começa a criar outras formas para deter as garotas superpoderosas. E aí as garotas vão ficando cada vez mais poderosa. E aí vem aquela questão de batalha, luta entre meninos e meninas. Então, coisas sutis a gente vê isso. Você assiste algum programa de televisão, você vê isso. Você assiste um desenho, você vê isso. Então, tudo, hoje em dia, o mundo, a cultura é pregar o empoderamento da mulher, a ascensão profissional, ganhar mais do que o marido.
volto a falar, não tem problema nenhum da mulher trabalhar fora, da mulher até ter um salário melhor do que o marido. Mas a questão é, você está correndo atrás disso, qual é a motivação? Você quer ajudar o seu marido no sustento da sua casa? Você quer competir com ele? Porque de forma sutil pode sim ocorrer a competição entre o marido e a mulher. Gente, eu falo muito, tá? E às vezes eu perco o foco. Mas assim, respondendo a sua pergunta, se as mulheres que fizeram o estudo, elas de repente tinham baixa autoestima. Algumas têm, mas não perceberam, né? Tanto que nesse estudo que eu estive à frente em 2017, eu não vou citar nomes, mas uma delas falou assim pra mim: eu deixo, tá? Você me maquiar, você me mudar, me transformar, né? Eu falei assim: olha, essa mudança tem que ser de dentro pra fora. Primeiramente, tem pessoas que falam que a motivação vem de dentro, mas na verdade a motivação vem do alto, né? Agora, essa questão de quando a pessoa reconhece que ela está sofrendo de baixa autoestima, esse já é um primeiro passo. Porque muitas vezes a pessoa acha que é sutil. Não, eu tô desmotivada. Ah, não, eu sou mãe, eu não tenho tempo para me arrumar. E pensa que é normal, né? Sim. Eu sei que quando eu tenho 2 filhos, uma menina de 14 e um menino de 9. Quando eu ganhei a Julie, eu fiquei todo o período, né, de licença maternidade em casa. Na época eu morava em outra casa, tinha a ajuda dos meus pais, da minha irmã, para ajudar a cuidar. Mas às vezes era 5 horas da tarde que eu ia escovar meu dente, né? Mas assim, dizer que eu nunca, que eu nunca não, que eu já saí de casa sem maquiagem por causa de filhos ou mal arrumada, não. Porque assim, como eu falei, o nosso corpo é o templo do Senhor. Então a gente tem que cuidar espiritualmente, nós também temos que nos vestir bem. Sim. Para nós nos sentirmos bem. Porque se você tá bem, os outros te percebem bem. Da mesma forma que às vezes você pode estar toda montada num look, numa maquiagem, aí as pessoas olham pra você e falam: tudo bem? Aí você, por educação, fala: tudo, e você? Aí a pessoa fala: mas o seu olhar tá triste. Tá com uma cara de abatida, de cansada, né? Raiva. Mas é real. Não trabalhou fazer uma maquiagem e alguém chega e fala isso. Exato. Mas vale a pena observar, porque às vezes um feedback é uma coisa que nem a gente tá se percebendo. Sim. E alguém já tá enxergando. Sim, né? Porque aí a gente sabe que a gente tá cuidando demais do exterior e o interior não tá legal. Né? A gente tá precisando do alimento pra nossa alma. E a autoestima é muito importante, como você mesmo mencionou, e eu tinha uma colinha aqui no meu celular, daqui a pouco eu leio. Mas assim, é você se aceitar como você é. E se você pensar que Deus te fez da forma que Ele quis, Ele te temperou com aquele jeitinho especial que só você tem e que não existe ninguém igual a você, isso já é um grande passo para você falar: poxa, eu sou especial, Deus me ama, Jesus morreu na cruz por mim ali, né? Isso não significa que você vai parar ali estacionada, né? Não, que nós temos que buscar ser a nossa melhor versão. Meu marido não gosta dessa frase, mas quando eu falo que a gente tem que buscar ser a nossa melhor versão, é a nossa melhor versão como ser humano que busca Deus, né? Que tem Deus como o cerne, como o centro das nossas vidas.